Bom dia! Bom dia! Muito bem. Hoje, 11 de julho de 2024, 181º Encontro da Nova Era. É nele que vamos caminhar hoje e vamos caminhar procurando explorar a porta estreita. Mas antes, vamos elevar o nosso pensamento. Vamos conversar com Jesus. Mestre, muito obrigado. Muito obrigado pela existência. Muito obrigado pela oportunidade de aqui estarmos. Senhor Jesus, que saibamos aproveitar estes momentos a modo de acrescentarmos à nossa memória fatores que venham a nos ajudar no caminhar da vida. Muito obrigado, Jesus. Obrigado por esses amigos espirituais que nos amparam, nos ajudam a todo momento. Muito obrigado, Jesus. Queridos irmãos, como agradecer esse trabalho que tem conosco. Que Jesus os ilumine cada vez mais. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre a porta estreita. Mas, antes de corrermos os slides e a parábola, é preciso entender o que seja porta estreita. Porque muitas pessoas acreditam que para passar pela porta estreita basta ter um bom coração, ser bonzinho, não fazer mal a ninguém. Mas não é só isso. Para passar pela porta estreita existem desenvolvimento de duas asas: a moral, a moralidade e a intelectual. É preciso, ao longo da caminhada, desenvolver os conhecimentos, a intelectualidade, a compreensão das coisas, sair do tradicionalismo para vir ao contemporâneo. Aquilo que vivenciamos hoje, como funciona o mundo hoje, o que significa essa palavra, como ela é interpretada, de que maneira devo utilizar tudo isto. Sim, porque ontem eu interpretava as parábolas de uma determinada maneira, hoje a interpretação é outra, ela acompanha o tempo, como nos fala Joana de Ângeles. Os ensinos e as mensagens de Jesus, todas elas são atuais. Atuais porque o ser que vai aplicá-la melhorou o seu conhecimento, melhorou a sua intelectualidade. Então, se ontem a porta estreita tinha um significado, de acordo com o conhecimento do povo daquela época, inclusive para os quais Jesus falava, hoje o conhecimento é outro. Hoje temos que saber colocar em nós os princípios adequados para passarmos pela porta estreita. Se eu interpretava determinado vocabulário, determinadas palavras de uma determinada maneira, hoje a interpretação é outra. É preciso
nós nos atualizarmos. Eu não posso continuar mantendo os mesmos princípios que eu tinha ontem, senão eu não avanço, eu não progredi. Eu permaneço vendo tudo da mesma maneira, eu não progredi. E o mundo mostra que o progresso se faz e que ele é atual. A ciência está aí, mostrando isso para cada um de nós. Não é possível mais achar que a água quente, se meter o dedo na água fervendo, o dedo não queima. Queima. É preciso desenvolver um pouco mais a nossa intelectualidade. Sair daquela posição, não, mas porque eu vejo dessa maneira, eu vou continuar vendo dessa maneira. Não é assim. Assim, você não vai passar pela porta estreita. A larga está aberta para quem desejar. Para passar pela porta estreita, a necessidade das interpretações serem atualizadas. A gente vê muitas pessoas dizendo, Oi? Nós vemos muitas pessoas dizendo, eu tenho tanta saudade daquele tempo que era... Aquele tempo foi aquele tempo. Aquele tempo passou. Passou. Ele não é mais. O tempo passa. Não volta mais. Acabou. Porque por isso a escala do progresso. Como é que você vai permanecer num tempo? Eu vou permanecer com esse meu vocabulário, eu vou permanecer pensando que é assim, e o progresso? Você vai deixar passar? Você não vai acompanhar? Então faz o seguinte, meu irmão, vou arranjar um lugar ideal para você. Você já ouviu falar no exílio? Pois é, você vai para o exílio. Você vai voltar no mundo primitivo, porque não é disso que você gosta? Você vai voltar para lá. Porque nós temos que melhorar o nosso vocabulário, a nossa maneira de ver as coisas, as nossas interpretações. Eu acho que é isso, vou continuar fazendo isso. Você está errado. Você está errado. Acompanhe o progresso. Acompanhe o progresso. Porque senão você vai ter problemas adiante. Como é que você vai entrar em um determinado mundo que você precisa de um determinado vocabulário, de uma determinada forma de interpretação, que você não adiantou-se? Você permaneceu naquela mesma maneira que você achava que estava certa. Lá não se admite dessa maneira. E Deus não coloca ninguém no lugar aonde ele não entenda o que está acontecendo. Não, eu vou para aquele mundo que é melhor. Aí eu chego lá, mas como é que funciona isso? Mas eles estão falando dessa maneira. Não é isso que eu sei. E aí, como é que você vai seguir? Como é que vai ser? Você não tem elementos para o teu desenvolvimento intelectual e moral. Porque para você avançar moralmente, você tem que primeiro avançar intelectualmente, para ter a compreensão das coisas, a interpretar bem aquilo que você vai ter adiante. Se você não desenvolve a intelectualidade, você não consegue entender uma maior moralidade. Você permanece naquele estágio. Porque o que te dá o entendimento é a intelectualidade. Essa palavra dizia isto, naquela época. Mas essa palavra hoje, ela tem outra finalidade. Olha como ela está colocada no contexto. Você tem que aplicá-la no contexto, o contexto da vida, o contexto da atualidade. Como é que vai ser? Naquele mundo, funciona dessa maneira. É o avanço, é o progresso. E daí, eu conheço muitas pessoas que continuam dizendo, não, mas eu via dessa maneira, é dessa maneira que eu acho que tem que ser. Então você vai ver, você vai para um lugar onde você tem essa maneira. E lá tem instrumentos para você aprender a sair dessa maneira, que é da outra maneira. Não é mais dessa. Essa já passou. Você vê a questão, antigamente usava-se datilografia, máquina de escrever. Pois é. Você usa hoje máquina de datilografia? Pois é, mas tem gente usando. E era uma exigência terrível. Regra geral, entenda-me, tem gente usando a mesma máquina de
não pega o computador. Não, porque eu uso assim, porque eu gosto. Eu entendo dessa maneira. Então, tudo bem. Olha só, interessante. Isso, estou falando em todos os sentidos. Sim. Não é só da máquina. Né? A máquina serve como um exemplo. Nós tínhamos um mimeógrafo a álcool. A álcool. Aí depois ele evoluiu um pouquinho, passou a ser elétrico. Hoje não tem mais nenhum dos dois. Então veja, mas tem pessoas que permanecem com os mesmos vocabulários da máquina de datilografia. E aí é um problema sério. É a pessoa que não despertou. Por quê? A intelectualidade não avançou. Esse é o grande detalhe. A intelectualidade é que leva à compreensão. Então você tem que passar a absorver de alguma forma essa maneira de entendimento. E você só desenvolve isso se você acreditar naquele que estudou, que está te passando conhecimento, e você mergulhar nos livros, no estudo, no conhecimento. Não tem outra forma. Porque nós só despertamos para algo adiante através do outro. Por isso o outro é o mais importante na nossa vida. Porque o outro já viu aquilo, o outro estudou aquilo, o outro compreende aquilo. Então aproveite o conhecimento. Não jogue fora, porque amanhã vai te fazer falta. E você vai chegar no lugar e falar dessa maneira, ninguém vai te ouvir, ninguém vai querer você perto. Faço-me entender? Porque não é o teu ambiente. Então você não pode ficar ali. Você vai ter que ficar naquele outro mundo até você despertar. Por isso, a porta estreita. A porta larga é para quem desejar. Então vamos adiante. Vamos ver essa parábola do nosso querido Mestre Jesus. Mas antes vamos a um preâmbulo. Vamos mergulhar no Evangelho. Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más e porque o caminho do mal é frequentado pelo maior número, e estreita a da salvação. Entendamos um detalhe. Quando se fala aqui a porta da perdição, porque são numerosas as paixões. A paixão de eu acreditar que é assim. Então é disso que eu creio. Isso é uma paixão. Eu não vou melhorar porque eu acho que é desse jeito. Faço-me entender? Não é só daquele que faz o mal, que castiga o outro. Não. Isso aqui tem uma interpretação abrangente em todos os sentidos. Eu posso falar que é um atavismo? Hã? Posso dizer? Também, pode ser. Perfeito. Mas tem que mudar. Por isso o progresso. Se tivéssemos que permanecer com os mesmos sentidos, nas palavras inclusive, não estaríamos hoje na faixa que nos encontramos no mundo. Estaríamos naquela faixa antiga. Mas e porque o caminho do mal é frequentado pelo maior número. O caminho do mal é o caminho do não entendimento também. É justamente isso que estamos falando. É estreita a da salvação, porque o homem que a queira transpor deve fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer suas más tendências, e poucos são os que se resignam com isso. Eu acredito que é desse jeito, então vou permanecer assim. Você está lascado. Você está lascado. Você vai ter problemas sérios amanhã. Maestro, então faz sentido quando eu escutei assim, vai se preparando. Vai se preparando. É claro. É claro. Você tem que se preparar para o mundo de amanhã. Você permanece do mesmo jeito, o mundo de amanhã não é do teu jeito. Você está enganado. Aqui. E o complemento da máxima: muitos são chamados e poucos os escolhidos. Mais uma vez, aqui está a mensagem de Zacarias. Lembram? Então, ele está preso a coisas que ele acredita naquilo que Pois não é, do passado. Isso. Do passado. Pode ser um atavismo. Exatamente. Coisas que já passaram. Não é mais desse jeito, meu irmão. Desperta. Desperta. E o despertar, às vezes, fica aprisionado. Não, porque eu acho que é assim, vou continuar assim.
Porque eu quero desse jeito, então vai ser desse jeito meu. Então você vai pagar pelo teu jeito, pela tua forma, pelos teus motivos particulares. Cada um de nós deve assumir que nós não somos os donos da verdade e que nós temos que estar caminhando sempre, estudando sempre, e que nós estamos em um planeta ainda no início do desenvolvimento espiritual. Nós somos isso aí. Acabamos de sair do primitivismo ontem. Ontem nós estávamos no primitivismo, passamos por provas e expiações. Vamos querer continuar com expiações? Não. Ou vamos querer ir para a regeneração? Na regeneração não tem expiação. Ah, mas expiação é só para quem faz o mal. Sim, é só para quem faz o mal. E o mal a si mesmo, por não avançar, por não progredir. As interpretações precisam ter as noções do momento. É porque a gente tem que tirar a ideia de mal sendo algo pernicioso contra o outro. Não é isso. É o mal no sentido de que você não melhora. Não Perfeitamente, você faz mal a você mesmo, por não aceitar o progresso, por não aceitar o hoje, querer permanecer com o mesmo comportamento que você tinha ontem, com a mesma interpretação que ontem você adquiriu. E não é assim que funciona. Você sabe que depois da pandemia, eu escutei muito, não sei agora, pelos pessoal também desligado, eu quero que volte tudo como antigamente. Pois é. Olha só, eu disse, morreu. Antigamente não vai voltar nunca mais. Não, mas tudo bem, não tem problema não. Você quer voltar tudo como antigamente? Tá bom. Vou arranjar um mundo para você ir para ele. Vai lá. A coisa é muito séria. Muito séria. Vamos em frente aqui. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18 e 35, da onde foi extraído esse texto. Ok? Mas tem mais. A Muralha do Templo. Agora nós vamos conversar com o Emmanuel. Neste livro, O Espírito da Verdade. Não é o Espírito de Verdade, não, como está no Evangelho. Esse aqui é o Espírito da Verdade. Qual é a diferença? Agora vou pegar você. Qual é a diferença quando eu falo o Espírito da Verdade e o Espírito de Verdade? Está bem lúcido isso. O problema está no dar e no de. O Espírito da Verdade, o Espírito da Verdade, é o Espírito da Verdade, é aquele que está trazendo a verdade para você, que está mostrando a verdade, que está te ensinando a verdade. Não que o Espírito de Verdade não faça o mesmo. O Espírito de Verdade significa dizer, aquele é o Espírito. O Espírito é isso aqui. Esse é o Espírito. É aonde você precisa chegar. Mas nele também está contida a verdade. Porque ele se tornou o Espírito realmente por excelência. É o Espírito por excelência, o essencial. E o Espírito da Verdade pode ser você, pode ser eu. Eu vou transmitir a verdade. Mas eu não sou aquele Espírito por excelência, como é o Espírito de Verdade. Conforme Jesus se anunciou. Certo? Por que você está meditando? O que te passa nessa cabecinha? Eu estou pensando assim, então, eu posso ser instrutor e vou transmitir a verdade. Perfeitamente. Naquele momento você é o Espírito da Verdade. Porque eu estou transmitindo uma informação verdadeira. Para o outro. Perfeitamente. É no dar e no de que está a diferença. É na preposição, né? Antes eu aposto como conta de Deus para pegar de vocês sobre trás. Gravei as preposições. É a única coisa que eu gravei em português. Viu? É preposição. As preposições. Não sei por que eu gravei isso. É impressionante. Eu não entendo. Olha que eu não fazia, não falava elas assim, faz tempo, hein?
a Ângela tem aposta como conta de Deus para o Rio de Bolsa em Souza atrás. Eu não sei se em alguma dessas reencarnações eu estudei português, eu não sei. Vamos ver aqui o que diz Emmanuel. A porta, olha só o que Emmanuel, como é a muralha do tempo. Observe um detalhe, estávamos falando nisso no início, né? A porta, desse modo, é peça arquitetônica encontradiça em paredes, muralhas e veículos, permitindo, em todos os casos, franco passadouro. E as portas referidas por Jesus, a que estrutura se entrosam? Sem dúvida, a porta estreita e a porta larga pertencem à muralha do templo, situada à frente de todos nós. Ali tem uma porta. Ali tem outra. A dali você não está vendo? Aquela dali é a larga. A estreita você não está encontrando? Não, isso não. Eu vi uma coisa na minha cabeça dali. Aquela ali é a larga. Ali são as ilusões, as brincadeiras, as futilidades. Aqui é o compromisso, a responsabilidade e a evolução. Olha a porta estreita. Mas tem uma grade na porta. Essa grade são os empecilhos que você traz na tua memória, no teu comportamento, no teu não aprendizado. Então não dá para você passar. A porta estreita revela o acerto espiritual. Está aqui, ó, com o justo aproveitamento das horas. A porta larga expressa-nos o desequilíbrio interior com lastimáveis perdas de tempo. Por que você botou os papelzinhos aí? Olha lá. Observaram bem? A porta estreita revela o acerto espiritual. Então parta para o acerto espiritual. Não permaneça com a materialidade. A materialidade crava-se no materialismo. A materialidade crava-se no materialismo. Observaram? A materialidade cabe no espírito encarnado que acha que é aquilo e não vai adiante. Ele tem que raciocinar como espírito e não como matéria, e não como ser humano. O raciocínio tem que ser como espírito, e o espírito avança. A máquina que ele está usando é para ele avançar espiritualmente. Como eu vou permanecer com os mesmos sentidos, com a mesma compreensão? Se eu permaneço com o mesmo sentido, com a mesma compreensão, eu sou um idiota. Ou não? Sim. Eu não estou vendo avançar? Eu não estou vendo que o mundo cresceu? Eu não estou vendo a ciência que hoje é outra? Eu sou preguiçoso, espiritualmente, mentalmente. Por que você não botou os olhinhos assim? Não fica me dando o teu diagnóstico. Ah, Valéria! Vamos em frente aqui. Parábola, a porta estreita. Aqui nós vamos ler a parábola conforme ela foi gravada pelos apóstolos. Vamos lá. Porfiai por entrar pela porta estreita. Porfiai por entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Aí está o detalhe que vínhamos falando inicialmente. Muitos pensam, não, porque eu sou bonzinho, eu quero de coração todo mundo, eu sou muito amoroso, eu faço bem para todo mundo, tudo bem. Mas você tem feito bem a você mesmo? Qual é o bem que você... Mas qual é o bem que eu posso fazer a mim mesmo? Oh, meu irmão, muito fácil. Muito fácil. Muito fácil. Você ontem tinha TV a cores? Não. Você tinha celular? Não. Você não tinha nada disso. Não? Isso aconteceu por quê?
Ué, aconteceu descobertas. Por que as descobertas se deram? Faça o conhecimento, então avance no conhecimento. Esse é o bem que você tem que fazer por você mesmo. É o único tesouro que você vai levar. O resto, casa, carro, tudo vai ficar por aí. Então se prenda ao conhecimento. Torne o conhecimento o principal da tua vida, da tua existência. Esse é o principal. Ela fica demonstrando o que ela não está fazendo bem. Aí a gente fica sabendo. Ah, Valéria, vamos em frente aqui. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começar de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, e respondendo, ele vos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. É forte, não? É forte. É forte. Aquele que não puder passar pela porta estreita é porque está na prática da iniquidade para consigo mesmo. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. E virão do Oriente e do Ocidente, e do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. E eis que derradeiros aquecerão os primeiros, e primeiros aquecerão os derradeiros. Lucas, capítulo 13, versículo 24 a 30. Agora nós vamos passar a analisar, à luz do século 21, todos esses versículos. Análise à luz dos conhecimentos atuais. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Por que não poderão? Simples análise. É preciso lutar para avançar na escala do progresso espiritual. É preciso cumprir com certo rigor o fato do espírito elaborado para a existência em curso. Quem não estudou um pouco mais o processo reencarnatório não vai entender isso. Vai pensar que entendeu, mas não entendeu. Porque não sabe como o fato do espírito é construído. Como é construído o fato do espírito? Você sabe? Não? Então você está tendo deficiência em entender o que aí está. O fato do espírito é extraído da onde? Da anterioridade. Onde é que se encontra a anterioridade? Na memória contínua. E por que é o fato do espírito? Porque é o conteúdo que você tem possibilidade espiritual de desenvolver naquela existência reencarnatória. O espírito espírita reencarnou para dar o exemplo de que a vida não se resume no apego aos bens materiais, tampouco ficar na dependência do prazer que possam proporcionar. E esse é um grande mal da humanidade, principalmente dos espíritas. Não digo de todos, mas de grande parte. De grande parte. Não, mas eu precisava disso. Não, mas eu precisava. Não, você sabe, não, porque só tinha esse momento. São sempre as desculpas. E desculpa, é preciso entender que desculpa não é o quê? Não é o quê desculpa? Desculpa não justifica nada. Muito pelo contrário.
Desculpa é que você errou, então você está pedindo desculpa pelo erro que você cometeu. E no caso, com você mesmo. E a maior parte que eu ouvi, e ainda ouço hoje em dia, são essas desculpas, quer dizer, que não justificam nada. Não, mas porque eu tive que fazer isso, porque aconteceu aquilo, porque eu precisava ir lá. Mas escuta, o que é primordial na tua vida? O que é primordial? É a materialidade ou é o espiritual? Não, mas se eu não resolvesse, ia ter problemas. Escuta, e você não sabe se ordenar, se organizar para corresponder a você mesmo, no teu processo evolutivo de uma outra maneira? Porque faz parte do teu processo evolutivo você saber se ordenar espiritualmente. Esse é o grande detalhe daqueles que estudam a doutrina espírita, mas não penetram na essência, ficam na superficialidade. Esse é o grande detalhe. Ainda estudam a doutrina espírita, mas estão mais aprisionados à materialidade. E não percebem isso. Não, mas por que eu tive que resolver isso? Mas escuta, você não sabe organizar a tua vida para avançar espiritualmente? Você está perdendo tempo. Você vai ter problemas mais adiante. O problema mais adiante significa para você mais dor, mais sofrimento, até você alcançar os motivos exatos para a tua vida. Eu falo para a vida espiritual. É difícil. É por isso que lá no Velho Testamento Zacarias já disse aquilo tudo que eu falei para vocês, e que eu acho que vai ser muito mais, pelo que eu tenho visto nos próprios centros espíritas, nos próprios espíritas. É lamentável dizer isso, mas é uma realidade. E tem aquele espírita que ainda diz para você assim: não, mas eu conheço isso, já sei. Mas ele não vem, ele diz que sabe. Como é que você pode saber se você não estuda? Como é que você pode saber se você não procura aprender? Como é que você pode saber se você não comparece? Se comprometa a fazer um estudo de qualquer coisa, materialmente. Não, eu vou estudar medicina. Tá. Aí você passa para a escola, para a universidade, para a faculdade, seja lá o que for. Aí você não comparece. Você vai uma vez, duas, falta 3, 5, não estuda, não liga. Você entende de medicina? Não, você não entende. Não, mas eu tive lá, eu tive na faculdade, eu aprendi. Não, você não aprendeu, você não compareceu, você não estudou, você não comprou os livros, você não leu, você não fez o estágio. Como é que você diz que sabe? Não, você não sabe. Você não sabe. Ainda tem um detalhe maior. Lembrem de André Luiz. André Luiz era médico. O que ele foi fazer quando ele desencarnou? Pois é, ele foi aprender a cuidar dos enfermos. Deu para entender agora como temos que agir espiritualmente estando reencarnado? Faço-me entender? É isso. Porque ele não aproveitou o que ele aprendeu e descuidou, né? Arriou muito e a saúde dele foi embora. Pois é, querida, é o que está acontecendo com a maior parte dos médicos atualmente. Você já viu o que está acontecendo? Até para mulheres grávidas, como eles estão tratando a reencarnação de um ser. Você viu a reportagem que estão fazendo? Tudo mal, de forma inescrupulosa, como se fosse uma coisa comum. Parir não é comum. Não é comum. A mulher que tem sentimento e que vai parir uma criança, ela sente demais quando ela é maltratada. Porque ela sabe o compromisso que assumiu, embora inconscientemente, ela sabe o compromisso que assumiu na espiritualidade, quando fez o seu planejamento reencarnatório. Aí é que está o detalhe de entender o que é processo reencarnatório. Embora inconscientemente ela não lembre de todos aqueles detalhes, mas aquela energia está nela. Então ela sofre demais quando é maltratada. Os
no ato de parir. E os estupros que têm acontecido? Pois é, tudo isso. Isso aí. Tudo isso. Horror. Esse é um problema muito sério. Ah, mas não tem problema. Ela é só uma criança que ia nascer ali. Por quê? Porque aquele povo que está ali não conhece, não tem o maior sentido do que é viver, do que é vida. Não conhece nada de processo reencarnatório, então acha que aquilo pode ser feito de qualquer maneira. E não é assim. E não é assim. Aquele espírito que está encarnado ali, como mulher que vai parir, ela tem uma responsabilidade muito grande. Ela sabe o que está acontecendo, embora inconscientemente, repito, mas as energias estão presentes, porque ela fez um planejamento para aquilo, para receber aquele espírito, receber aquele ser. Ela teve na espiritualidade para que tudo aquilo viesse a acontecer ao longo da existência, inclusive no estado de emancipação. Ela recebeu orientações, ela participou daquilo tudo, ela fez a validação espiritual, não só material no ato do coito, mas espiritual também. O problema é muito sério e é preciso reconhecer isso tudo. É uma missão divina, né? E quanto ao médico, com toda a inteligência dele, mas a moralidade dele está lá embaixo. Pois é, com certeza. Aí o que a gente está falando da porta estreita? Perfeitamente, perfeitamente. Pode ser intelectualmente conhecer muito bem, mas moralmente tá. Como é que se chama, eu esqueci agora, como é que se chama a pessoa que não tem religião, não acredita em nada? Ateu. Ateu. Olha só. Ou ateia. Olha só, uma vez eu fui isso já tem tempo, no otorrino, né, fiz exame, aí eu saí assim, disse assim, fica com Deus, alguma coisa, aí ela gritou de lá, eu não acredito. Aí houve uma pesquisa, mas é uma pesquisa mesmo, através do IBGE, essas coisas, esses órgãos, diz que a grande maioria da humanidade, em todo o território do planeta, estão tornando ateus, a grande massa. Mas o ateu, na profundidade da palavra, na realidade ele não existe, até porque na consciência estão as leis de Deus. Mas preste atenção. Sim. O que faz esse motivo de dizer mais que é ateu é a materialidade. É o aprisionamento à matéria do espírito. Então, ele acha que ele quer ser soberano na matéria. Então ele se diz ateu. Mas na realidade, no fundo, dá-lhe um pisão no pé bem forte, ele vai dizer, ai meu Deus! Não, deixa o avião cair. Regular na existência em curso. O espírita reencarnou para dar o exemplo de que a vida não se resume no apego dos bens materiais, tampouco ficar na dependência do prazer que possam proporcionar, mas sim deixar evidente a necessidade do trabalho de aprimoramento dos sentimentos, isto é, transitar em um mundo material, porém usar os recursos possíveis para a evolução espiritual. A porta estreita representa o cumprimento devido das linhas marcadas no planejamento reencarnatório, considerando a existência em curso. Na nossa existência em curso, a porta estreita representa o bom cumprimento do planejamento reencarnatório. Não tem outra forma, não tem outra maneira. No bom cumprimento do planejamento reencarnatório, inclusive você vai desenvolvendo intelectualmente, moralmente, outros fatores, porque estão implícitos nas linhas do planejamento reencarnatório. Não tem como ser de outra maneira. Você lê, bati na pedra, eu quebrei a pedra, mas você, ao quebrar a pedra, pensou em tantas outras coisas que você desenvolveu, como você ia bater na pedra,
né? Aí você olha para a pedra, vê quantos pedaços foi. Agora você vê o que pode fazer com aqueles outros pedacinhos, não é assim? Assim são as linhas do planejamento reencarnatório. Ali diz uma coisa, mas naquela coisa, outras tantas estão implícitas que você passa a desenvolver, intelectual e moralmente. Não só aquilo. Você precisa, exemplo, está lá no teu planejamento, face o teu fato no espírito, ok, Ingrid? Você precisa desenvolver a paciência, está lá. Mas o fato de você desenvolver a tua paciência, outros fatores você também passa a desenvolver, não só moralmente como intelectualmente, com certeza. É por aí que o caminho acontece. Porta estreita, na sua abrangência maior, na íntegra, simboliza estar em sintonia com as informações de Jesus, torná-las caminho, ações, comportamento, enfim, postura. Não tenho a menor dúvida quanto a isso. Agora eu vou tomar um negócio com um comprimidozinho aqui, peraí. Esse aqui, lembre, vou tomar um pouquinho d'água. Já passou até da hora, eu sempre esqueço. Ok? Vamos em frente. Diz a parábola: muitos procurarão entrar e não poderão. Fica claro que aqueles que não procurarem seguir, de alguma maneira, as pautas do Evangelho de Jesus, embora com alguns equívocos, não estarão no planeta Terra no ciclo de regeneração. E não adianta achar que é o contrário, porque é isso que está aí mesmo. Tem muita gente que acha, porque é boazinha, sou bonzinho, quero bem a todo mundo, vai para a regeneração. A regeneração dela será no mundo exilado, naquele onde tem instrumento para ela se aperfeiçoar. É assim que acontece. Não tem jeito. Veja quantos espíritos chegam em uma mesa mediúnica de atendimento à espiritualidade, dizendo: mas eu pensava que era isso, eu queria aquilo, eu fiz assim, 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 agora está acontecendo isso. Pois é. Não adianta pensar, tem que agir, tem que fazer, tem que se desenvolver, porque senão não vai adiante. Eu tratava todo mundo muito bem, e agora estou sofrendo. Então você não tratava bem, você pensava que tratava. Por que só pensava que tratava e não tratava bem? Porque é devido ao que você está sentindo. Às vezes você trata as coisas pelo dever, não por sentimento. Pois é. Porque você, para tratar o outro bem, primeiro você tem que tratar você mesmo, porque você só dá o que tem. E muitas pessoas se enganam. Não, mas eu estou tratando todo mundo muito bem. É verdade. Por que você não aprimora o teu conhecimento? Por que você é tão relaxada contigo mesmo? Por que você está vivo? Eu não sou nada mais. Sabe, aí ele, não, mas eu tratava falando muito bem. Não é verdade, você está mentindo. Você não se cuida, você não se trata bem. Como é que você só dá o que tem? Quer um exemplo maior? Muito fácil e tranquilo. Esse exemplo eu falo muito. O mendigo está ali e pediu uma esmola. Você mete a mão no bolso, não tem nada. Você vai dar alguma coisa a ele? Não, não vai. Mas se você tiver, você pode dar. Porque você só dá o que tem. Se você não tem uma moeda para dar a ele, você não vai dar. Por analogia, é isso aí com os sentimentos, sejam quais forem. Não tem como. Ser de outra maneira. Eu penso assim, eu às vezes fico assim, como é que eu vou amar o outro, né? Se eu tenho dificuldade. Eu mesma, eu sou negligente com a saúde. Eu sou consciente disso. Sou negligente. Está doendo? Depois passa. Isso aqui a dor não passa, só está um medicamento. Isso é negligência. Você vai reencarnar em trevado. Estou brincando, isso é brincadeira.
Tem que cuidar. A sua fala me fez lembrar a nossa última aula da Dona Ivone, né? Que elas estavam falando assim, que Dona Ivone veio com compromisso, né? Porque ela errou muito das existências e tal. Ela veio com compromisso de relatar as vivências que ela teve no passado, né? E vinha a público colocar aquilo. Mas ela se tornou até uma mediunidade mais, como é que se diz, missionária, porque ela extrapolou daquilo que era necessário fazer. Por quê? Ela começou a dar assistência, ela ia visitar os doentes, ela era receitista, então ela foi um pouco além daquilo que estava programado para ela fazer. E às vezes a gente não faz nem o básico, nem o estritamente desse tamanho. É isso, né? Muito bem. Então já sabe, né? Quer fugir, quer entrar no ciclo da regeneração, tomemos as providências, né? Muitos procurarão entrar e não poderão. E isso a gente assistiu nas mesas não só do desenvolvimento mediúnico, como no atendimento mediúnico aos desencarnados, né? Em vários estágios. Versículo seguinte: quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começar desde fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, e respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois. Quando a transição planetária finalizar, nos referimos em especial para os que estão caminhando sobre a crosta do planeta. Quando a transição planetária finalizar, e na fase que estamos atravessando, ela se encerra para todos que desencarnarem. Assim sendo, a avaliação de cada um se dará dentro de períodos variáveis, dependendo do nível espiritual que apresentem para a continuidade da evolução. Futuramente reencarnarão em mundos compatíveis com as suas urgências espirituais. Urgências espirituais são os aprimoramentos que todos necessitamos para podermos chegar à regeneração. E o aprimoramento que todos necessitamos não é só uma vertente, como falávamos inicialmente, é moral e intelectual. Melhorar a compreensão das coisas, de tudo, para também melhorar a intelectualidade. Porque você só avança intelectualmente quando você também intelectualmente avança. Porque, como dizíamos, é a intelectualidade que vai te dar a compreensão do que é aquilo, para que aquilo serve, como é que aquilo foi feito. Não é a moralidade. A moralidade vai fazer com que o teu sentimento cresça em relação a uma coisa ou a outra, face a tua compreensão, que é feita através da intelectualidade. O que foi? Por que você passou a mão na testa? Alguma coisa aconteceu na tua testa? Eu escutei o Haroldo Dutra falando o seguinte, que nós, embora estejamos nos tentando a fazer a reforma íntima, com pretensão ao planeta de regeneração, ele falou que está assim, que vai encarnar, estão reencarnando espíritos altamente elevados, tanto moral quanto intelectual, e que esses espíritos é que irão nos orientar para melhor nos conduzirmos na regeneração. Sim, mas eles já estão aí faz tempo. Ainda assim, não somos nós, que nós, ainda para as nossas dificuldades, para as nossas mazelas, não temos como é que eu vou te dizer, a instrução necessária para alavancar o planeta. Então, com a chegada deles, eles serão as pessoas que vão conduzir para que a gente possa aprender. Querida Valéria, isso aconteceu ao longo de todos os anos do planeta Terra. Sempre foi assim. Sempre foi assim.
Os Espíritos vão chegando e vão passando a mensagem para aqueles que ali estão. Quer dizer, e aqueles que ali estão, que já pegaram parte da mensagem, vão, desencarnam, aqueles ficam, e aqueles que ficaram, que passaram a mensagem para aqueles que se foram, chegam outros mais avançados, que passam para... É assim, ao longo de todo o período do planeta Terra, e de todos os planetas, aconteceu assim. É a lei do progresso. Por isso que nós estamos mais no estado primitivo. Então, esse dizer não é um dizer simplesmente para esse momento, é para todo o período do planeta. Então aí. E cada vez mais, esses que estão chegando, agora, que nós vemos, como você falou, o Mozart tocando lá, aquele garoto pequenininho, né? Outros que já estão fazendo palestra, ensinando. Esses estão chegando, vão desenvolver, estão passando as mensagens para nós que cá estamos. Outros mais avançados do que eles chegarão para passar a mensagem para eles, para que o aprendizado deles se torne maior. É sempre assim. Já reparei uma coisa, tem um detalhe hoje muito importante. Vocês não repararam? A Graça não falou nada até agora. Eu falei sim. Falou? Está quase dormindo. Vamos lá. Não há como enganar, não há como ser levado para lugares onde as ambientações não guardem compatibilidade com o magnetismo do espírito. Quer dizer, Deus não coloca ninguém aonde ele não venha a ter aproveitamento espiritual. Não adianta, você não reencarnará em lugar aonde não tem instrumentos para você se aperfeiçoar. É por isso que aqueles que não puderem ir para a regeneração vão reencarnar em um outro mundo onde tem instrumentos para ele se aperfeiçoar, para poder chegar na regeneração. Não tem como ser assim. Não tem como. É como aqui, por exemplo, você quer trabalhar numa empresa fazendo um determinado trabalho, mas você não é capacitado para aquilo, então você tem que aprender para poder ocupar aquela posição. É uma regra normal. Se for para uma coisa que ele não entende, dependendo da situação, pode causar um transtorno muito grande, pode até provocar uma morte para várias pessoas. Sim. Por isso que está lá no Evangelho. Não é? O que está no Evangelho? O que está no Evangelho? E determinados espíritos não poderão estar na terra porque prejudicarão aqueles que poderão por aqui estar. É mais ou menos isso. A frequência do planeta vai mudar. Deus já marcou com o dedo. Não é nem assim castigo. Se eu tenho Não é castigo, não é castigo. Se eu tenho uma energia e o planeta tem outra, não existe compatibilidade. Elimina a palavra castigo. Isso não existe. Existe para nós na matéria. Para a espiritualidade maior, para Deus, castigo não existe. Pelo contrário. Não é? Você está indo mal aqui, vou te levar para um lugar para você aprender a ser melhor. Não é castigo. É para a tua evolução. Não é castigo. Foi perto da gente lá no Max Shopping, aquele incêndio que houve lá, que morreu a gente. Isso que aquilo ali foi um erro. Eu conheço quem estava fazendo lá um trabalho, ele fez um serviço lá, não teve os devidos cuidados, foi soldando lá alguma coisa. Aí incendiou, mas ele conseguiu se safar, porque ele está vivo até hoje. Eu ouvi um comentário que foi erro dele. Aí pegou fogo, morreu um monte de gente. Max Shopping. Um pouco antes um pouco antes de acontecer esse incêndio, eu cheguei a fazer inscrição para trabalhar ali. Mas não consegui. Se eu tivesse conseguido aí. Verdade. Vocês estão me lembrando do seu dela que pegou fogo, mas deixa eu falar depois. Sabe a história, né? A expressão, não sei de onde vós sois, prestem atenção nisto. A expressão, não sei de onde vós sois, significa, não estáis moralmente preparados para avançar espiritualmente. Ireis retornar
a um mundo onde haverá instrumentos capazes de vos proporcionar os aprimoramentos que necessitais para vos qualificar na escala do progresso. Entenderam? Entenderam? Observe. Não estáis moralmente preparados para avançar espiritualmente. Ireis retornar ao mundo onde haverá instrumentos capazes de vos proporcionar os aprimoramentos. Como você vai ter esses aprimoramentos? Instrumentos capazes de vos proporcionar os aprimoramentos. Como? O que vai acontecer? É justamente o desenvolvimento da intelectualidade, para que você tenha maior compreensão da moralidade. Ok? Por isso você não está preparado moralmente, porque te faltam dados intelectuais para que essa tua moralidade seja aplicada a nível satisfatório. Não basta dizer eu sou bonzinho, eu não faço mal a ninguém, mas também não faço bem, fico sentado. Como é que se diz? Não adianta só a boa vontade. O Divaldo fala muito isso. Porque moralmente você só avança quando a intelectualidade avança. Já repetimos isso várias vezes. Não tem como dizer nada. Não, porque eu sou assim, eu vou pensar assim, eu vou continuar agindo assim, eu acho que é assim. Você está lascado. Aquele mundozinho lá onde você vai comer mamute cru, te espera. Não quero ir lá não. Não tem jeito. Não tem jeito. Vamos dividir aí. Alguém poderá interrogar por que Deus só permite que seus filhos vivam onde existam os meios adequados para a evolução que necessitem. Então, se em tais lugares não tem os instrumentos através dos quais, em fazendo bom uso, o Espírito promova as correções e aprimore as condições morais que carece, os administradores de Jesus, por mais que haja solicitação, nunca deixarão que espíritos sejam levados a viverem ambientações reencarnatórias impróprias ao progresso que necessitam. Então, vamos lá. Vamos ver aí. A gente, pelo que já tem de conhecimento, né? Ainda restrito, bem verdade, vai encarnar no primitivo em vez de encarnar no prova das expiações. Aí, no caso, o primitivo não vai acrescentar tanta coisa, mas um de prova das expiações talvez sim, porque a bagagem que ele vai levar, ele já tem conhecimento para viver melhor ali e progredir. Vou fazer uma questão para ela agora. Por que aquele povo de Capela enganou o mundo primitivo? Eles tinham uma inteligência fabulosa. Mas não tinha palavra nenhuma. Pois é. Eles tinham, uma moral deles era baixa demais. Por isso precisavam tá. do mundo primitivo. Então você acha que naquele mundo primitivo, nada acrescentou para eles? Não, eles é que trouxeram conhecimento para lá. E você acha que eles não se desenvolveram? Eles desenvolveram a compreensão do que teria que ser feito. Eles viram que aquele estado de coisa que encontravam à frente, sabiam que era para eles se aprimorarem, melhorarem em determinados detalhes, no atendimento ao outro, embora viessem a escravizar, mas eles foram despertando quanto a isso. Ali estavam instrumentos para eles despertarem. Se eu não avanço, eu continuo no mundo com essa qualificação, no mundo desse estágio, dessa forma, dessa maneira. Por que eles vieram reencarnar aqui então? Então eu estou lascado se for o primitivo, porque eu não vou comer carne. Não vou Tá vendo, Graça? Vou morrer cedo, graças a Deus. Mas você é vegetariano, você já está pensando Deus não coloca ninguém aonde não tenha condição de aprimoramento. Se aqueles capelinos, aquele povo do sistema Capela veio para cá e reencarnou aqui no mundo primitivo, é porque ali tinha instrumentos para o aperfeiçoamento deles. Quais, Quaresma? Eu não sei. Eu não sei te dizer porque eu não me lembro como era o mundo primitivo, não sei. Já estive lá, como todos estivemos, mas eu não me recordo. Mas tinha instrumentos para o aperfeiçoamento deles.
Senão eles não reencarnariam lá. Você acha que Deus vai colocar o filho aonde não tem algo que ele possa aprender? Mas aí também eles tiveram a oportunidade de passar Também ensinamento para aqueles que estavam naquele estado. né? Perfeitamente. Passar o aprendizado para aqueles que estavam naquele estágio. Como nós estivemos em mundos primitivos e aprendemos com outros que estavam lá, de repente exilados, vieram de outros planetas. Com um detalhe muito especial, Chico Xavier falava que nós que estamos no planeta Terra, a maior parte veio exilado. A maioria. Ele acho que não sei se foi o Geraldinho, alguém falou que chegou para que ele disse assim, Chico, como é que nós vamos saber, ele conversando com o Chico, o Geraldo, né? Como é que nós vamos saber se nós somos daqui ou se viemos de outro lugar? Eu disse, isso é muito simples, meu filho. Se você tem ideia, você tem a convicção da reencarnação, você é exilado. É porque nós erramos muito, todos erram muito, praticamente todos, né? Outros não. Um percentual muito pequeno vai pelo caminho reto, né? Avançando de mundo em mundo sem ter que ser exilado. Foi o caso de Jesus segundo Emmanuel, né? E como Jesus tem outros espíritos tantos Bezerra, pelo mesmo caminho. Bezerra também, que viveu aqui. Oi? Bezerra, que está, inclusive. Não, Bezerra não tem nada a ver com isso. Não, Bezerra errou pra caramba. Por isso Sim, ele passou por aqui. também. Ele não seguiu o caminho reto, não foi caminho reto só Jesus. O único espírito que seguiu o caminho reto, que nós temos conhecimento, foi Jesus. Todos os outros que reencarnaram na Terra, seja o Bezerra, seja o João, a Maria, o Antônio, o José, todos erraram. Todos sofreram exílio. Todos sofreram, inclusive Bezerra. Hoje ele está num patamar mais elevado do que nós, com certeza. Mas nós vamos chegar lá. Eles soube aproveitar, né? Perfeitamente. Nós vamos chegar lá, não desfazendo de Bezerra de forma alguma, mas nós podemos ultrapassar Bezerra, independendo do comportamento que venhamos a ter. A dele aqui foi no Ceará, né? Oi? Ele nasceu no Ceará quando ele. Sim, já foi a terra que ele veio para cá, né? E veio parar no Rio de Janeiro. Mas ele não saiu da ambientação reencarnatória, era uma necessidade que tinha para o desenvolvimento da própria doutrina. Observaram o detalhe? Porque sair da sua ambientação reencarnatória, ele foi inclusive presidente da FEB, né, da Federação Espírita, e o trabalho que ele desenvolvido aqui, porque o Rio de Janeiro, naquela altura, era o foco para o Brasil e para o mundo. E ele veio estudar medicina aqui, não foi? Também. Próximo versículo. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. Muito bem, e daí? Não basta escutar os ensinamentos, é ter um bom relacionamento com aquele que os transmite. É preciso ouvir e, em sabendo ouvir, aplicá-lo ao longo do caminho. O que falávamos inicialmente quando falamos da porta estreita. Está aqui, nem lembrava. Está aqui. Fugiu. Na hora que você É Mateus, né? É preciso ouvir e, em sabendo ouvir, aplicar ao longo do caminho. E não adianta você, para você se aprimorar, você vai ter que acreditar no outro. Se você não acreditar no outro, você não cresce. Tenha bom senso em quem vai te acreditar. É claro. Tem que ter bom senso. Se você for para uma ilha deserta, aonde não haja ninguém, você cresce? Espiritualmente não cresce, porque não tem o outro. Vou virar a comida dos lobos. Mas lá não tem lobo, lá não tem nada. Lá não tem nenhum bichinho. Quer dizer, você não cresce, mas é assim. Nós só crescemos quando aprendemos com o outro, porque é o outro que nos transmite. Como falava ainda há pouco, né?
encarnando outros espíritos que sabem mais do que nós, para nos ensinar. Aí nós desencarnamos, permanece aquele que nos ensinaram, vem outros que sabem mais do que esses que nos ensinaram, e assim sucessivamente, somente com o outro. E aí vai o bom senso, e você saber de quem está ouvindo e quem está falando. Essa pessoa que está me dizendo isso é uma pessoa séria? Ela realmente estudou? Ela sabe o que está dizendo? Ela pratica isso que ela está falando? Ela se esforça em praticar isso que está falando? É por aí o caminho. É por aí. Não tem outra forma. O verbo ouvir, aqui usado, incorpora o sentido de tornar-se hábito, passar a fazer parte da postura, a fim de manter ações e comportamentos moralmente elevados. É preciso ouvir e, em sabendo ouvir, aplicá-lo ao longo do caminho. Se nós, que aqui estamos hoje, tivéssemos ouvido há mais tempo o que Jesus nos legou, estaríamos em um outro patamar espiritual. Nós estamos aqui com provas e expiações porque não soubemos ouvir Jesus. Escolhemos Barrabás, né? Escolhemos Barrabás. Quem foi Barrabás? Barrabás foi preso. Ele foi, eu não me lembro, eu sei que ele foi preso e tinha uma data X lá. Ele era assaltante, né? E que ele... Mas onde estava Barrabás? Não foi pregado na cruz? Pregado na cruz. Ao lado de Jesus. Ele e Dimas, né? Não, Dimas ele foi pregado ao lado Foram de Jesus. dois. Mas Jesus foi no meio. Mas Barrabás foi libertado. É. Porque ele ganhou o perdão o povo escolheu e o imperador, sei lá, o senador da cidade, libertou ele. Porque Naquela altura havia muita injustiça nesse sentido. Sim, exato, porque quando Jesus foi interrogado, o próprio senador disse que não sabia qual mal que ele ia condenar ele. Quem botou ele realmente nessa situação? Para quem Jesus dissera na cruz, amanhã estarás comigo na eternidade. Foi Dimas. Foi Dimas. Foi Dimas, né? Foi Dimas, era um bom ladrão. Foi Dimas. E você fica com Dimas ou Barrabás? Olha, infelizmente ele escolheu Barrabás mesmo. Naquela época lá atrás. Você fica com Barrabás? Ficou. Para poder ensinar mais um pouquinho, né? Naquela época. Ele me dei mal, né? Para fortalecer o dito, eis que no Apocalipse, por 8 vezes, ouça, encontra-se presente. No Apocalipse, 8 vezes, então, ouça, encontra-se presente. Não esqueçamos que João escreveu o Apocalipse inspirado por Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então aqui as 8 vezes que ouça aparece no Apocalipse. É o discípulo de Jesus. Por que aparece tantas vezes o ouça no Apocalipse? Por que aparece tantas vezes no Velho Testamento, escrito pelos apóstolos, né? Grafado pelos apóstolos? Ali haverá pranto e ranger de dentes. Aparece N vezes. Veja. Para gravar bem na mente, né? Pois é, para que nós despertemos, que precisamos realmente despertar, sentir, que precisamos mudar, que precisamos crescer. Por isso, ouça 8 vezes no Apocalipse. Estamos vivendo o Apocalipse. Estamos vivendo o Apocalipse. Você quer ter o dano da segunda morte? Não. Então avança. Você quer ter? Não, mas então avança. Você quer ter? Avança. Você quer ter? Avança. Temos que avançar. Não tem como ser de outra maneira. Se você não avança nos teus critérios, você fica. E aí vai ter o dano da segunda morte. Não tem como.
Vais perder esse perispírito que tens agora. Não tem como. O que diz, ouça no versículo acima. Diz exatamente: se não tiveres bons procedimentos, futuramente sofrerás as dores da iniquidade, das construções desequilibradas, das realizações não ajustadas ao bem, dos maus procedimentos. É isso aí. Tudo isso, primeiro, para com você mesmo. Valéria, cuida da saúde, Valéria. Vou lascar. O ouça representa um despertar. Desperta, escuta isso. Faça dessa maneira. Procure esse caminho. O próximo versículo. E ele vos responderá: digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Bezerra de Menezes tem uma mensagem onde ele diz que todos nós praticamos iniquidades. Todos nós. E é uma realidade, senão estaríamos num mundo melhor. Estaríamos em outro lugar. Simples. O versículo mostra de forma bem clara que trilhar pela iniquidade é afastar-se do aprimoramento espiritual, da paz, é não valorizar a reencarnação, é, enfim, menosprezar as leis divinas, é, sem dúvidas, gerar trevas para as existências vindouras. E aí? Ninguém diz nada? Enquanto eu bebo água? Ah, meu Deus, capítulo 17, sede perfeitos, item 3, o homem de bem, sonho de consumo. Ser perfeitos, evidentemente que estamos longe disso, né? Mas o esforço para começarmos a aprender como ser perfeito é o que nós estamos fazendo. Nós estamos nos esforçando para amanhã sermos melhores do que hoje, ainda não perfeitos, né? Porque veja quanto caminho ainda temos a percorrer. Considerando só o sistema Sol que nós nos encontramos, veja quantos planetas mais avançados temos à frente. Todos eles, a partir de Marte. Veja. São estágios que precisamos percorrer. Estágios de avanço. Veja, para chegarmos à perfeição, são bilhões de anos. Bilhões de anos. Isso contado com a nossa forma de dimensionar o tempo. Vejam, porque a espiritualidade nos falou que Jesus, para poder materializar-se sobre o solo terrestre, gastou 4.000 anos. Perceberam? Com a nossa contagem terrestre. Se aprimorando, né? Não, ele não estava se aprimorando. Muito pelo contrário. Se adensar. Ele Teve que se adensar. ele estava se adensando, se ambientando a frequências mais baixas. Baixando a vibração. 10 mil anos, né? 4 bilhões de anos tem Jesus, 4 bilhões. E para que ele pudesse entrar, para que ele pudesse penetrar na psicosfera terrestre, a espiritualidade maior teve que tirar dessa psicosfera cerca de 2 bilhões de espíritos que aqui estavam. Isso nos fala Miramês, em Francisco de Assis, o João Nunes Maia, um médico excelente,
traz. Quem leu Francisco de Assis encontrou isso lá. Onde estava a terra nessa época? Então, uma coisa muito séria. Quer dizer, para que não houvesse prejuízo para a boa nova, esses 2 bilhões de espíritos tiveram de ser afastados da psicosfera terrestre. Foram para outro lugar, a poesia, foram exilados. É uma espiritualidade, mas tem tanto lugar no universo que Muitas galáxias. criaram a espiritualidade nova, criou uma blindagem. Cria uma blindagem. Como você se blinda do negativo? Mantendo meus pensamentos bons. Perfeitamente. orando. Isso aí. Perfeitamente. É isso. É isso. E aí você se blinda. Pode chegar o capeta mais infernal que seja, vou atacar a graça. Ele não consegue chegar perto de você. Você não tem sintonia com ele, você está blindada. A energia que te cerca jamais permite que ele se aproxime de você. É isso. Mas vamos continuar aqui. O espírito encarnado que com ações contrárias ao bem despreza as leis divinas, que não dá a mínima atenção ao Evangelho, obviamente, por falta de sintonia, dificulta a colaboração do seu benfeitor espiritual na sua peregrinação e coloca-se à disposição de espíritos ou falantes espirituais perturbadores, com as mesmas tendências que, gradativamente, irão fortalecendo seus hábitos inferiores, podendo levá-lo, inclusive, a uma grave obsessão. Perceberam? Perceberam? Olha o versículo. Ele vos repreenderá, digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. O Espírito encarnado, que com ações contrárias ao bem, despreza as leis divinas, que não dá a mínima atenção ao Evangelho, obviamente por falta de sintonia, dificulta a colaboração do seu benfeitor espiritual. É aquilo que temos falado a todo momento. E o que iríamos fazer crescer, mas muitas das pessoas que aqui estavam, pensaram contrariamente, com certeza, deram vazão à espiritualidade inferior e se afastaram. Isso acontece. Acontece inclusive em muitas casas espíritas, a gente sabe disso, né? E aí então, como não houve um estímulo maior no sentido, não podemos chegar onde nós pensávamos e queríamos chegar. E era justamente fazer com que tivéssemos uma maior sintonia com o nosso benfeitor espiritual, né? E isso tudo é mediúnico, não tem como ser de outra maneira. Você só não tem uma sintonia melhor com o teu guia espiritual quando mediunicamente você também está melhor. Espiritual, na sua peregrinação, e coloca-se à disposição de espíritos falantes espirituais perturbadores, com as mesmas tendências que, gradativamente, irão fortalecendo seus hábitos inferiores, podendo levá-los, inclusive, a uma grave obsessão. Por isso que muitos que estavam conosco se afastaram, porque se deixaram levar por caminhos inferiores, promovidos por entidades que tiraram. Aí eu nunca me esqueço do que fora dito em Sacramento por Eurípides, né? Evangelização de espíritos não é para todos. Por isso. Para ser espírita, Raul Teixeira. Tem que ter coragem. O que mais? Aguenta! É para quem aguenta, sim. Não é para qualquer um. Não tem como ser de outra maneira. Ele toca na ferida. Não tem como. Isso está me incomodando. Não tem como. Não é todo mundo que aguenta ser espírita. Não é. Se afasta, pensa que está sendo um bom espírita e não está. Aparece de vez em quando, não comparece, chega atrasado. Tem um monte de história a contar disso aí.
Olha só. Não tem como ser de outra maneira. Aí quando você quer seguir aqui, não, eu preciso ir, eu tenho. Mas hoje eu preciso que você faça isso, não vou fazer, porque eu tenho que fazer. Você é uma fanática. Eu não quero ser exemplo para ninguém. Eu não quero ser exemplo para ninguém, nem sou. Né? Mas quando eu me firmei e vi que eu tinha que ser um espírita, embora cheio de erros, mas eu tinha que ser um espírita, eu nunca faltei a nenhuma palestra, eu nunca cheguei atrasado em casa espírita nenhuma, eu nunca deixei de pesquisar, eu nunca deixei de ler. Eu tenho para mais de 2.000 livros, eu nem sei quantos livros eu tenho. Você leu todos, Quaresma? Não li todos, mas pesquisei aqueles que eu necessitei. E estou aguardando um, que eu pensei que ia chegar para trazer hoje, mas não chegou. Lançado lá pelo Sacramento. Eu ontem vi de novo a história de Eurípides. Então, sabe, é isso. Você tem que pegar e ser firme naquilo. Desde o nascimento. É como qualquer profissão. Você quer aprender a costurar. Você tem que ir lá aprender com quem sabe costurar. E tem que estar ali. Se você começar a perder aulas, você não vai fazer bem. Sim. É isso. Ser espírita, ser católico, ser protestante é a mesma coisa. Não tem como ser diferente. Né? E quando eu me dei conta que eu precisava, por isso, eu quando cheguei, no momento que eu fui a Sacramento uma primeira vez, depois eu fui todas elas. Eu estava lá, sempre, constantemente. Em todos. Quando eu peguei o fio da coisa, eu digo, agora tá bom. Aí. Por isso que quando eu fui a primeira vez em Sacramento, eu comprei todos os livros que já tinham sido editados. Comprei todos. E li todos. Esses livros que tem na Amazon, que eu vou usar o Kindle, aí eu vou comprar através da Amazon. É o quê? Os livros oh meu Deus. Da evangelização? Da evangelização. Mas você pode comprar diretamente no site Não, mas eu vou ter ele no Kindle. Eu quero que ele. Você não vai encontrar todos no Kindle. Não? Não, você não vai encontrar todos os livros. Não vai encontrar todos. Nem em PDF, nem para tirar cópia, não vai encontrar. Difícil ainda. Então, é isso. Quando você firma para fazer uma coisa, você tem que ser honesto com aquela coisa. Quando você não usa a honestidade para com você mesmo, a lealdade para com você mesmo, você pensa que está sabendo, mas você não sabe. Mas você não sabe. Pensa que sabe. Eu estudei física. Você ia à faculdade, você aprendeu tudo? Você leu um livro, você fez pesquisa? Não precisa, eu aprendi, eu ia lá, estudava aula. Então você não sabe física. Deu para entender? Você pensa que sabe, mas você não sabe. Doutrina espírita é a mesma coisa. Sim. Como é que você ia? Você ia de vez em quando, chegava atrasado na aula? Você pesquisava o que o professor falava contigo? Você leu as principais obras de física? Eu me lembro quando eu estava na faculdade. Agora me veio essa lembrança. Não. Aqui a gente continua daqui a pouquinho, rapidinho. Quando eu estava na faculdade, eu precisei de um livro de física. Me lembrei desse livro, do Holiday. Aí eu liguei para um amigo meu, de infância, nós tivemos ali a infância, a adolescência, juntos, né? Fizemos algumas farras juntos, né? Eu liguei para ele. Ele já estava formado, né, em engenharia. E então eu digo, bom, ele deve ter esse livro para me emprestar. Eu estava numa situação difícil, pagando faculdade, né, aquela coisa toda, e eu estava difícil para comprar os livros caros, né? Aí eu liguei para ele. Você sabe que ele me negou o livro? Ele não me emprestou o livro. Não. Eu me lembro disso até hoje. Eu digo, rapaz, José Carlos, não tem problema não. Você ainda vai precisar do livro, eu vou te emprestar, todos eles. Não me emprestou o livro. Eu tive que me virar, não sei como eu me virei, não me lembro mais, né? Mas eu precisava desse livro, era um livro de física. Eu estava falando de física, me lembrei disso.
Mas vamos em frente aqui, esquece a física. Caso tal situação aconteça, a proximidade da porta larga torna-se realidade. Tem muita gente que esteve conosco que vai encarar a porta larga. Eu não sou profeta, não. Mas a gente tem sentimentos, a gente tem uma certa sensibilidade. Muita gente que esteve conosco, inclusive lá embaixo, que esteve aqui em cima também, vai encarar a porta larga. E aí, quando encarar a porta larga, vai lembrar. Inconscientemente vai lembrar. Porque não tem jeito, não tem como, não. São energias, você gerou energia, é tua. Ela fica guardada contigo. Torna-se realidade. Se o processo perdurar, o indivíduo poderá ingressar em momentos dolorosos, a fim de que o despertar para caminhos da verdade aconteça. E não tem jeito. Não, mas porque eu frequentei para você, não absorveu. Quando você interioriza a doutrina espírita, você é leal à doutrina. Faço-me entender? Faço-me entender? Se não, falando de acordo com a materialidade, senão você fica como os canalhas. Os canalhas formam um grupo, mas nenhum é fiel ao outro. Se precisar, ele mata aquele canalha que diz que era amigo dele. Porque não há lealdade, ele é canalha. Então ele é canalha com o grupo, com todos que estão ali. Ele não é canalha só para com aquelas ações que eles vão cometer, não. Ele é canalha com o outro que está do lado dele. E é assim que funcionam muitos espíritas, que se dizem espíritas. Você tem que ser leal. E eu já ouvi muitas vezes. Você é muito contundente. Você fala com muita energia. Mas quer falar com o quê? Como é que fala? Já ouvi muita gente dizendo, não passava a mão na cabeça. Como passava na cabeça? Eu não passo nem na minha. Passa a mão na cabeça. Você é muito agressivo. Como agressivo? Enérgico. Uma porção de coisas que eu ouvi. Eu vou me deixar levar por isso e vou fazer o que estão me pedindo. Eu não sou maluco. Se eu interiorizei, eu quero que o outro interiorize também. Eu quero que o outro saiba. Por isso eu procuro passar o que conheci. Eu não escondo nada do que conheci. Passar. Tem que aprender. Aprende isso aí. Existe uma diferença entre ser agressivo e enérgico. O agressivo, ele choca o outro. O enérgico, ele é necessário. Às vezes agir com energia, mas ali tem sentimento. Pois é. Aí eu em determinado momento, ele disse, você já viu Jesus, por acaso, deixando de ser verdadeiro? Ou porque o outro reclamou e estava se sentindo ofendido, Jesus mudou a forma? Não, pois é, eu não sou Jesus, mas estou procurando aprender com Jesus. Deu para entender agora, meu irmão? Também erro. Não acho como Jesus, mas estou procurando aprender com ele. Eu não posso me deixar levar por aquele que acha que está se ofendendo com o que eu estou dizendo, é um problema dele. E como eu já falei, vou repetir só mais uma vez, né? Eu já ouvi coisas de presidente de casa espírita. Teve um presidente de casa espírita, uma casa espírita próxima, que eu discordei com ele de momentos que ele estava falando sobre a Federação Espírita Brasileira, e eu discordei do que ele estava dizendo. Quando eu discordei com ele, ele ficou enfurecido. Ele não falou nada. Ele tentou me retrucar, mas retrucou com boas palavras, não me machucou, não. Mas pela fisionomia dele eu percebi como ele estava agindo. Eu fiz a palestra naquele dia e ele não me chamou mais. Tinha uma programação a fazer, a seguir. Quando eu chegava com um mês próximo àquela data, ele mandou uma mensagem para mim, cancelou toda a minha ida à casa dele.
quando você tem adversários contrários às suas opiniões, você se afasta de todos eles, você não tem condição de aprender. Você tirou a educação do contraste do teu lado, pois a educação do contraste está te encontrando para que você aprenda com o outro. Aprenda a ser paciente, compreensivo. Por que ele pensa assim e eu não? Mas sem afastá-lo, porque senão você não se aprimora. Você pensa que está maltratando o outro em afastá-lo. Você que está se maltratando. É difícil de entender isso, não? Porque você não tem um contraste do teu lado. Se não tivesse ninguém do teu lado, tirando a paciência, você não aprimoraria a impaciência. Não é assim? Mas claro! Hoje já me dou melhor. Claro, pois é. E você não teria nem condição de demonstrar impaciência. Mas você estaria guardando isso no teu sentimento. Não é verdade? Você não aprimoraria, mas o teu sentimento era dessa maneira. Não aconteceu nada, foi tudo bem nessa reencarnação. Mas na próxima alguém te tornou. Não é verdade? Então, você nunca pode afastar o contraste. Pois acreditem, eu conheço pessoas que frequentaram Sacramento e afastaram aqueles que não pertenciam à sua própria casa, que não trabalhavam no domínio da sua casa. Então, nessa casa, só faz palestra quem é da casa, só trabalha nessa casa quem é da casa. Não chega ninguém de fora. Como é que pode? Você afasta de fora, você tranca, cerra a tua porta, vale o que eu penso, vale o que eu digo, vale o que eu estou achando. E você acha que você vai se desenvolver dessa forma? A contento? Chova ou faça sol, temos que encarar o tempo. Sigamos. E eis o que disse Jesus: e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas, ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus. Para aqueles que não se adequarem ao Evangelho, ao despertar, a se aprimorarem moral e intelectualmente. E Jesus separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas, ali haverá pranto e ranger de dente. Hipócrita, primeiramente, o próprio consigo mesmo. Você não pode negar o ensinamento, você não pode negar o conhecimento que te chega. Ah, mas eu não entendo dessa maneira, mas agora é assim. Deu para entender? Não deu para entender? Você não entendeu nada? Nada mesmo? Não, mas eu penso dessa maneira, então eu vou continuar fazendo assim. Que coisa, hein? Você toma banho de cuia? Não, eu uso chuveiro elétrico. Pois bem, por que tu não continua tomando banho de cuia? Você continua mandando recado pelo correio, fazendo cartinha? Não, eu uso o zap, eu uso o telefone. Pois é. Isso é o progresso. E como é que você quer continuar fazendo esse outro detalhe da mesma maneira que você fazia há anos atrás? Muda! Porque se você não se adequar ao progresso, você vai parar no exílio. Ok? Então vamos em frente aqui. Onde haverá pranto e ranger de dentes. Próximo versículo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Está aqui de novo, viu? Quando virdes Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas do reino de Deus, e vós lançados fora. Vocês repararam que em quase todas as parábolas nós temos esse detalhe, embora com outras palavras? Repararam?
Nós já vimos muitas parábolas. Já vimos 12 ou 13 parábolas. Você vai sofrer, meu filho. Já repararam? Mas já repararam que no Novo Testamento, você encontra várias vezes choro e ranger de dentes? Não são poucas as vezes. Reparem isso. Vejam a repetição, para que nós venhamos a despertar realmente. Porque às vezes de uma forma a pessoa não entende, mas vindo de outra forma já entende. Também, na colocação do contexto, está certo? Esse não é o contexto do texto, né? Esta imagem do versículo procura mostrar que a lealdade às leis de Deus é imprescindível para a conquista da paz, para alcançarmos o reino do céu e a seguir o reino de Deus, pois os profetas desta forma agiram, deixando os exemplos a serem tomados como regra. Por isso fala aqui no versículo em Abraão, Isaac e Jacó. Eles seguiram o planejamento que havia sido feito para eles. O planejamento reencarnatório de Abraão, Isaac e Jacó, eles usaram de lealdade nos seus planejamentos reencarnatórios. Por isso, eles são ditos ali, naquele versículo, como exemplo. O versículo foi grafado por Lucas, mas foram ditas por Jesus. Perceberam? Claro. E esses espíritos que ali estavam, nessas personalidades, eles agiram com lealdade. Embora muitos naquela época não entendessem nada, né? Até achavam que o cara estava sendo um carrasco. Mas era daquela forma que necessitava agir. Era daquela maneira que precisava agir. Todos que durante a existência sobre o solo terrestre permanecerem com pensamentos, ações, enfim, postura predominantemente afastada do Evangelho de Jesus, estarão agindo na esfera da deslealdade, da hipocrisia, do mal. Em sendo assim, os caminhos do futuro os levarão para situações onde haverá choro e ranger de dentes. Não tem como. E eu falo dos espíritas porque eu sou espírita. Não vou falar do católico, protestante pelo outro lado. Eu estou vendo muitos espíritas indo para isso aí. Choro e ranger de dentes. Aliás, no livro Céu e Inferno a gente vê alguns, né? Indo para lá. Algumas pessoas, alguns espíritos, né? Não necessariamente espíritas, porque não eram espíritas naquela altura, não tinha, mas com deslealdade às leis de Deus. Mas não precisam. Depois tem os outros livros que nos chegam, que nos chegaram, né, mostrando isso. E não é à toa. Zacarias, 2 terços não vão ficar por aqui. Olha aí. É muito, hein? Mas considere 2 terços só dos encarnados, não, os desencarnados também, que deve ter em torno de 5, 4 vezes mais do que encarnados. Ligados ao planeta Terra. Nós estamos em torno de quanto agora? 8 bilhões? Isso? É 8 bilhões? Quase 8. 8 bilhões? 7 Pois é. bilhões. Bota aí mais 40 milhões. Agora tira 2 terços disso. Porque a mudança não é só no solo terrestre, não. É em todas as dimensões do planeta Terra, que nós vimos aqui. Em todas as dimensões. Quer dizer, todas as colônias ligadas ao planeta Terra, todas elas vão passar já estão passando, né, por modificações. Diga. Tem um porém, né? Quem ficar vai ter que reconstruir, remodelar, vai ter muito trabalho também. Vai. Vai. Com certeza. Com certeza. Se não vai ficar pedra sobre pedra, imagina isso, como é que vai ficar? Muita
coisa ainda vai acontecer. Quando acontece, nós vamos ver televisão lá em casa, reportagem sobre qualquer assunto lá dessa ordem, eu digo, isso aí é só o princípio, ainda vem mais. Aguenta que vocês vão ver mais. E é uma realidade, não tem jeito. A coisa não está acontecendo. Veja o que está acontecendo. São fatos em cima de fatos. Olha, e é impressionante o que vem acontecendo nos grupos familiares, né? Nos casais, os casais. É um tal de um matar o outro, né? Eu não quero mais ficar contigo. Tá, o cara vai embora, daqui a pouco dá uma medida protetiva que não protege nada, né? A medida protetiva é um problema sério, né? Aí, medida protetiva, você ficar 5 tantos metros afastado, aí ele não fica, ele vai lá e mata. Tem uma promoção horrível na televisão. É impressionante. É avanço, mas precisa de um aprimoramento. Quer dizer, vejam quantos fatos dessa ordem acontecem diariamente. Diariamente você vê que fulano matou o outro, fulano matou aqui. Às vezes uma discussão no trânsito, o cara vai lá e o outro. Quer dizer, vejam como estão. São esses espíritos, não tem jeito. Não tem jeito. Vai ver muito mais. Rio de Janeiro, vamos considerar só o Rio de Janeiro. Veja o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Essa pleiade de espíritos, né, que formam essas comunidades de canalhas, estão fazendo de tudo no Rio. Né? Agora não é só mais botar lá os pneus para queimar, faz uma vala aí, que aí não dá para passar. E com a vala eles podem ter, na hora eles vão ter que. É mais trabalhoso. Tem drone agora levando. Tem drone soltando granada, soltando bomba, sei lá. Você vê? Quer dizer, tudo isso ainda vai aumentar um pouquinho. É a guerra, as guerras lá fora. Né? É o Putin mandando matar, solta aí, destruindo os prédios, destruindo tudo, matando pessoas. Não, era só para atacar a base militar. Não é verdade. Isso não é verdade. Quer dizer, vejam como está, né, a situação do mundo. E por aí vai. Então, ainda vem muito mais. Isso é pouco. Isso é pouco. O que nós vimos acontecer no Rio Grande do Sul foi só uma amostra grátis. Foi só uma amostra grátis. Quando surgir nova oportunidade reencarnatória, irão se hospedar em mundo inferior ao que habitavam na última existência física. Lá encontrarão as condições indispensáveis para a regeneração necessária. Não tem como ser de outra maneira. Não. Tem mais 5 minutos. Alô? Está gravando. Tá. As condições indispensáveis para a regeneração necessária. Tá bom. Pode ser. 29. Exato. Outro versículo. E virão do Oriente e do Ocidente, e do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa do reino de Deus. E virão do Oriente, do Ocidente, e do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa do reino de Deus. O versículo anterior nos dizia o seguinte: ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançado fora. E virão do Oriente e do Ocidente, e do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa do reino de Deus. Toda a humanidade terrestre, no término do ciclo de provas e expiações, sofrerá a necessária avaliação promovida por espíritos especializados, a fim de que cada um seja encaminhado para a cidade espiritual devida e, futuramente, reencarne em um mundo físico onde tenha condições específicas para dar continuidade ao progresso espiritual. Então, você desencarnou. Por força com ela. Você desencarnou. De acordo com o teu nível espiritual,
você vai para uma cidade no plano espiritual, aguardar uma reencarnação em um mundo físico. De acordo com o que você com o teu procedimento, você irá reencarnar em um mundo inferior. Isso já está acontecendo com muitos espíritos. Inclusive, uma pleiade grande de espíritos estão indo para a face oculta da Lua. Lá estão, aguardando para o mundo inferior que vão reencarnar. Ah, na Lua não tem nada. Não tem para você. Mas a Lua está cheia. Isso aparece. Um desses desenhos que eu desenhei. Hein? Um desses desenhos que eu desenhei, lembra? Um dos desenhos que eu desenhei. Eu não estou entendendo o que você está falando. Aquele desenho que ela fez. Ah, sim. Na época eu escrevi falando que na Lua existem habitantes. Eu não sabia realmente existir. Eu escrevi na hora ali. Mas que desenho? Eu não sei que desenho você está Aquele falando. desenho que eu estou sabendo para vocês verem. Eu esqueci. Tem muito tempo. Ah, eu não me recordo. Aí eu escrevi num desse desenho dizendo que na Lua existe habitantes morados lá dentro. Ah, sim, deve estar. Mas eu não sabia. Eu perguntei, vocês confirmaram aqui para mim. Mas na época que eu escrevi, eu não sabia não. Eu me intuí dizendo que tinha. Esses E o sol espíritos. também. Eu não sabia, mas ele me intuí e foi isso que eu escrevi. Eu fui confirmando isso. Esses Eu não estou doida não. estão sendo levados em naves. Estão em naves na Lua aguardando para que Aguardando, estão lá. exilados. Estão lá. Existe uma base na Lua. Ah, na base da Lua, na face oculta, aquela que não fica voltada para lá. Tanto é que na época. Lá tem uma construção para isso Eu cheguei a mostrar acontecendo. esse desenho para a minha psicóloga e ela falou, não mostra para a sua neurologista, porque ela me caminha para você para uma psiquiatra, achando que você está doida. Poxa, mas muito bem o que eu falei, bem filmado, e agora? O que eu faço? Eu não sou tão doida assim, né? Se fosse tanta razão minha. Eu fiquei boa comigo mesmo, depois eu fui confirmado que eu escrevi, né? Estamos trabalhando com o conjunto, com o coletivo, com o sentido de mostrar o ponto futuro. Contudo, esse processo vem acontecendo gradativamente quando os desencarnes acontecem. Aconteceu o desencarne, a avaliação é feita e os amigos espirituais já te levam para o local aonde você vai passar uma temporada até o próximo reencarne. E por aqui nós vamos ficando por 30. Um assunto vai puxando o outro, não é? E a gente não consegue verificar toda a parábola de uma vez só. Mas nós estamos próximos do fim, próximo do final desta parábola. Mas vejam que todas as parábolas, se você começar a raciocinar, todas as parábolas têm um único sentido: te levar para o melhor caminho, te mostrar como você deve se conduzir, mostrar que se você não se conduzir para o bem, você vai ter problemas futuramente, você vai ter que encarar mundos inferiores. Todas as parábolas nos mostram esse detalhe, com maneira diferente de colocações, como você falou ainda há pouco, né? Contextos diferentes, mas mostrando que você vai para lugares inferiores, onde a dor e o sofrimento vão te pegar mais um pouco para que você desperte. A Maísa, num vídeo curtinho, ela diz que Emmanuel fala com o Chico que a única coisa, o único objetivo da nossa existência é vir aqui para fazer o bem. Mas é isso. Só. Mas é isso. Fazer o bem para quem? Para todos, para si, Para você mesmo. A princípio, para você mesmo. É isso aí. Mas infelizmente tem muitos que extraviam, né? Quando você faz o bem para você, automaticamente você faz para o outro.
porque a tua compreensão te leva a esse entendimento. Não é? Muito bem, como chegamos à nossa hora, daremos continuidade no próximo encontro. E como nós estamos verificando sempre um assunto vai puxando o outro, a ligação entre tudo, né, que é ligado ao conhecimento, ao aprendizado. Senhor Jesus, queremos te agradecer por esse momento. Esse momento onde procuramos entender um pouco mais os ensinos que deixaste. Estamos procurando aprender, Mestre, para que possamos ser melhores amanhã, para que possamos agir um pouco melhor em tudo, no caminho do bem, no caminho do amor. Muito obrigado, Jesus, pela oportunidade. Aos amigos espirituais que nos ajudam, que nos amparam, que nos inspiram, que nos acolhem. Muito obrigado, queridos irmãos, por tudo. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus.